Vamos agora ao segundo problema de aplicação envolvendo as leis de Newton, que diz o seguinte. Na figura, o bloco A tem uma massa MA igual a 80 kg e o bloco B, uma massa MB igual a 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, e considera-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o módulo da força que traciona o fio? A primeira coisa que você deve fazer após ler o problema atentamente é representar as forças que atuam em cada corpo. No corpo A, nós temos para baixo a força peso. A força peso devido à interação gravitacional. Então, temos aqui para baixo o peso de A. Como A está apoiado em uma superfície, para cima existe a força normal, que é a superfície empurrando o bloco A para cima. Como não haverá movimento no eixo vertical, então a normal de A deve ser igual ao peso de A e vão se equilibrar. Observe que A está sendo puxado por um fio. Toda vez que temos um fio esticado, temos a força de tração. Então, existe a força de tração puxando o bloco A. Como o problema despreza a existência do atrito, então essas são as forças que atuam sobre o bloco A. Vamos agora analisar as forças que atuam sobre B. Para baixo, existe sempre a força peso devido à interação gravitacional. Observe que, neste caso, B está sendo segurado por um fio. Então, o fio esticado implica uma força de tração. E como o fio vai segurar o bloco B, então a força de tração age para cima, com a força de tração T. Toda vez que existir o mesmo fio e a massa do fio for desprezível, significa que a tração que existe em uma parte do fio é a mesma tração que existe em todas as partes. Assim, esta tração é o mesmo valor desta tração. Após representar as forças que atuam sobre cada um dos corpos, o segundo passo é escrever as equações de movimento para cada um dos corpos. Lembre-se que escrever as equações de movimento é sempre você escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos então escrever para o corpo A. Para o corpo A, a força resultante vai ser... Observe que o sentido do movimento vai ser esse aqui. Então, quem está no sentido do movimento no corpo A é apenas a tração T. Então, a tração T vai ter que ser igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Já no bloco B, nós temos duas forças atuando. O peso agindo para baixo e a tração agindo para cima. Então, quem está no sentido do movimento é o peso de B. Peso de B menos. Quem está contrário ao sentido do movimento é a tração. Menos a tração. Isso tem que ser igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Observe, então, que, de novo, nós temos um sistema de equações. Nós vamos, então, resolver este sistema pelo método da adição. Somando as duas equações, nós temos, então, aqui mais tração menos tração, vai dar zero. Então, o peso de B vai ter que ser igual a massa de A somado com a massa de B multiplicado pela aceleração. Temos, então, que se a massa de B é igual a 20, o peso de B tem que ser igual a massa multiplicado pela gravidade. Lembre-se, então, que o peso é massa vezes gravidade. Então, o peso de B vai ser igual a 20 multiplicado por 10. O peso de B vai ser igual a 200 newtons. Isso vai ser igual a massa de A mais massa de B. A massa de A é igual a 80. A massa de B é igual a 20. Somando a massa de A mais massa de B vai ser igual a 100 kg vezes a aceleração. Então, a aceleração tem que ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, descobrimos então o valor da aceleração, mas o problema quer saber qual o módulo da força que traciona o fio. Devemos então voltar e substituir ou na equação A ou na equação B. Sempre faça a opção de substituir na equação que tem menos forças. Portanto, vamos substituir este resultado na equação A. Substituindo em A, nós temos então que a tração T vai ser igual a massa de A multiplicado pela aceleração.
Então, a tração T vai ser igual a massa de A, que é igual a 80, vezes a aceleração, que é igual a 2. Portanto, a atração T vai ser igual a 80 vezes 2, que é igual a 160 newtons. De novo, resolvemos mais uma equação envolvendo as aplicações das leis de Newton de forma bastante fácil, bastante rápida, embora existam outras maneiras de fazer. Aplicando este raciocínio de resolução, você consegue resolver qualquer problema. Se você gostou, curta a nossa página, se inscreva em nosso canal no YouTube e divulgue o nosso site para os seus amigos. fisicainterativa.com é o professor Paulo Vicente trabalhando para construir o melhor site dedicado ao ensino de física do Brasil. Vamos então à próxima questão.